Oi, oi, meu povo, bom dia! Aqui é a Bárbara, fisioterapeuta pélvica, e eu te ensino a ir da concepção ao pós-parto sem sofrimento para você ou para o seu bebê. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre os tipos de parto. Neste vídeo, eu vou falar sobre quais são os possíveis tipos de parto que você pode ter no seu trabalho de parto, quais são os que você pode escolher, que você tem opção de escolha, quais são os que você não tem como escolher, as possíveis complicações que podem acontecer, as possíveis indicações. É importante, durante o vídeo eu vou comentando, mas já de antemão, explicar que muitas vezes algumas informações que eu vou trazer aqui também são de prática clínica. Então, quem vai decidir de fato, bater o martelo em qual decisão tomar, vai ser o seu médico obstetra, que está com você ou no seu trabalho de parto ou no seu acompanhamento durante o pré-natal. Pensando sobre a principal diferença, que é muito importante as pessoas entenderem, porque muitas vezes falam, qual foi seu tipo de parto? Eu fiz parto cesárea. É importante entender que parto, ele é vaginal. É o que vocês conhecem, que nós conhecemos, falamos muito como parto normal, ou até mesmo parto humanizado. E a cesárea é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico que foi criado décadas atrás para salvar vidas. A cesárea é um procedimento extremamente importante. Ele não é caracterizado como parto, porque o parto é via vaginal. E a cesárea é um procedimento cirúrgico, onde você corta cerca de 7 camadas do seu abdômen, gordura, músculo, parede do útero, até chegar no bebê. Existem diversas indicações para cesárea e existem diversas indicações para parto normal. Qual que é o melhor, então? Não tem como saber, não tem como dizer. O que nós temos na literatura, que alguns estudos trazem, até muitos obstetras batem na tecla, é que o parto, eu vou falar parto normal para estar familiarizando, mas quando eu falar só parto, é o parto vaginal. O parto, ele tem sim estudos e evidências científicas de que é melhor para a recuperação da grávida, da puérpera, né, que é assim que nasce, é puérpera, e para o bebê. É melhor para a saúde do bebê, porque o trauma, que não podemos dizer bem que é trauma, mas o processo do parto, do canal de parto, para o bebê é melhor. Isso gera isso desperta situações no corpo dele em que ele tem que lidar, ele tem que ativar muito as suas defesas. Tanto a parte do crânio, que precisa se moldar para sair da pelve, quanto o sistema imunológico dele, sistema de temperatura. Então, para o bebê, é melhor o parto vaginal. Mas, e numa situação de emergência, numa situação de contraindicação absoluta, para cesárea, para parto, perdão, a cesárea é a melhor opção que você tem, a melhor opção que existiu. Lembrando que ela nasceu, né, para salvar vidas. Então, vamos começar falando do parto vaginal. Tem um termo que ultimamente vem sendo muito difamado, muito utilizado pelas obstetras, doulas, fisioterapeutas, profissionais da obstetrícia, que é uma forma que eu encaro muitas vezes como uma forma de venda, que é o parto humanizado. Eu sou uma profissional da saúde que faz parto humanizado. Gente, parto humanizado não quer dizer que é em casa, no natural, sem nada. Parto humanizado é você simplesmente ser uma profissional humanizada. É você dar o mínimo, o máximo mínimo de dignidade
para aquela parturiente, para aquela mulher que está parindo. Então, o parto humanizado pode ser numa cesárea, pode ser no parto vaginal no hospital, pode ser no parto vaginal em casa, pode ser no carro, no caminho, no trajeto para o hospital. O parto humanizado é você respeitar a dignidade e dar protagonismo para a mulher, para a gestante. Então, eu tive uma paciente que durante ela teve o parto no carro, mas ela conseguiu chegar no hospital. E quando a equipe do centro obstétrico foi acionada, eles trouxeram lençóis e veio várias enfermeiras, veio a médica e eles ficaram acompanhando o parto dentro do carro. O carro estava estacionado no pronto-socorro e eles ficaram acompanhando o parto dentro do carro. Quem pariu sozinha foi a mulher. Quem pegou o bebê foi o pai. Então, e a equipe fez um suporte ao redor para para respeitar aquela mulher, para ninguém ficar vendo o que estava acontecendo ali. E quando ela conversou comigo, ela falou assim, Bárbara, o parto não foi no hospital, mas eu nunca me senti tão respeitada. Isso é parto humanizado, é se sentir respeitado. Então, às vezes, numa cirurgia cesárea, a gente pode colocar uma música, né? Pode colocar, abaixar as luzes do centro cirúrgico, né? Deixar só o foco que o cirurgião precisa. Então, isso é o conceito de parto humanizado. Não aquele parto in natura, que também é maravilhoso, que é em casa, sem médico, só com a parteira, né? Ou doula, ou outro profissional. Então, é importante também frisar essa diferença. E o parto vaginal, ele pode ser, como eu falei, em casa, pode ser na banheira, pode ser no chuveiro, pode ser no hospital. E existem diversas posturas que você pode ter o parto. Esse parto, ele é o parto espontâneo que a gente chama. O que é o parto espontâneo? Que ele nasce sem intervenção médica, sem intervenção profissional. E o que é sem intervenção? Sem precisar puxar, sem precisar modificar alguma coisa, sem precisar colocar um medicamento. Então, ele nasce totalmente de maneira natural. A mulher, ela faz tudo sozinha, a obstetra só fica lá embaixo para receber o bebê e dar os primeiros cuidados, a atenção à mulher. Depois é outra questão, mas o parto durante o expulsivo, que a gente chama, que é a parte que a mulher está expulsando o bebê, ela faz totalmente sozinha. A obstetra, a enfermeira obstétrica, fica embaixo só para receber a criança. Nós temos o parto dirigido. O que é o parto dirigido? Também parto vaginal, mas ele é um parto em que você precisa ter alguma ajuda, porque o trabalho de parto está se prolongando muito. Então, às vezes a parturiente está em 41 semanas mais, né, quase 42 semanas, que já não é tão indicado. Às vezes tem outras questões em que o trabalho de parto não iniciou ainda, ou está muito prolongado, ou precisa dar uma acelerada por questões de saúde da mãe ou do bebê. Lembrando que isso é só a obstetra que vai definir. Então, eles precisam ajudar essas contrações, ao útero contrair, para poder auxiliar o expulsivo e o bebê conseguir nascer. Então, esse é o parto dirigido, onde tem direção de um profissional da saúde. O que acontece? Qual é a principal diferença de um parto dirigido para um parto espontâneo? No parto dirigido, a probabilidade de você ter uma complicação, uma consequência, digamos assim, é um pouco maior. Uma laceração, às vezes um prolapso de órgão, porque você tem uma intervenção que deu uma mexida ali no corpo da mulher, deu uma acelerada ali nos hormônios, foi um estímulo muito forte às vezes. Então, isso acaba podendo, não que vai acontecer, gerar
alguma consequência depois. Normalmente, nesses partos, as lacerações são pequenas, no máximo grau 1 e 2. Aqui, só explicando brevemente o que é uma laceração, vou fazer outro vídeo bem mais completo sobre lacerações, mas basicamente nós temos o nosso assoalho pélvico. Aqui nossa pelve e aqui nossa musculatura do assoalho pélvico. Aqui olhando de cima e aqui olhando de baixo. Essa fotinho aqui tá um pouquinho mais pertinho. Laceração grau 1 é quando você tem um cortezinho só da pele, da mucosa, às vezes, uma fissurinha que faz ali bem aqui no finalzinho da vulva. E é natural, é um rasguinho que dizem, que é quando o bebê passa, às vezes o assoalho pélvico ele não conseguiu alongar no seu tamanho máximo. Uma grau 2 é quando o corte é um pouquinho maior, é um pouquinho mais longo, já não é só uma fissurinha, já é um rasgo que precisa muitas vezes levar um pontinho, essa é a maior diferença. Muitas vezes o grau 2 precisa levar ponto, o grau 1 não precisa levar ponto. Então, mas ele ainda assim não acomete outras estruturas, como músculos, ligamentos, é só aquela parte da pele e da mucosa. Nós temos também, além do parto dirigido, parto espontâneo e parto dirigido, nós temos o parto instrumentado. O que é o parto instrumentado? É quando precisa obrigatoriamente de intervenção do médico para retirar o bebê. Ou seja, é usado instrumentos como fórceps ou vácuo, ou até mesmo o descolamento, né, da placenta, o dedo, às vezes o obstetra precisa colocar para afastar, né, o tecido para conseguir puxar o bebê, porque tem algum risco. É claro que em situações de violência obstétrica, né, que pode acontecer, a mulher não tem muito como evitar, né? O médico ele pode ou não intervir. O ideal é que não intervenha, né? Mas pode acontecer e muitas vezes é classificado como violência obstétrica quando sem motivo algum, o bebê tá bem, mãe tá bem, tá tudo correndo bem, ele usa um instrumento para puxar o bebê. Por quê? Porque isso pode prejudicar tanto a saúde da mãe quanto do bebê. Pode gerar, sim, alterações, né, no crânio, pode fazer lacerações mais graves, que é quando um grau 3, um grau 4, e quando pega a musculatura anal, então chega a rasgar ali na musculatura do ânus, então você pode até ter uma incontinência fecal posteriormente. São casos bem graves, mas que sim pode acontecer. Um grau 3 e grau 4 de laceração normalmente não acontecem em partos espontâneos. Na verdade, não temos estudos, né, mostrando que realmente acontece. Grau 3 e grau 4 é sempre quando tem intervenção médica. Volto a dizer, às vezes é por necessidade que precisa salvar a vida do bebê, precisa tirar o quanto antes, ou a mãe não está conseguindo mais expulsar, a mãe não tem mais força, o útero já não tem aquela força de expulsão, então precisa tirar o bebê do canal de parto. Então, às vezes é muito necessário, como às vezes pode ser maléfico, né, para a mulher. Então, é importante a gente entender, esses são os tipos de parto, né, vaginal, mas lembrando que todos eles podem ser humanizados ou não, voltando a falar. Ai, mas o meu parto foi dirigido, o médico teve que usar o fórceps. Mas por quê? Porque o bebê estava em risco, porque a mãe não estava conseguindo expulsar. Continuou sendo um parto humanizado. Ah, e o médico precisou administrar ocitocina. Precisou mesmo. Então, foi necessário. Mesmo que seja um parto dirigido, é humanizado. E a cesárea também. Então, a cirurgia cesárea é quando realmente há uma contraindicação de parto ou durante o trabalho de parto
A equipe foi vendo que não tinha como dar andamento ao parto por N motivos, várias questões, tanto de saúde quanto a mulher mesmo pode desistir no meio do trabalho de parto. Então, a cesárea, a cirurgia cesárea, ela pode sim, ela, na verdade, ela deve ser humanizada. É uma escolha da mulher. Sempre falo, a mulher sendo protagonista do parto dela, é isso que importa. Então, às vezes, uma música no ambiente, um cheirinho, as luzes mais baixas, pai ali sempre, né, junto. Então, o colo, né, depois no pós-parto imediato, aquela golden hour que a gente chama, que é a hora de ouro, que é aquela uma hora, meia hora, uma hora que o bebê fica com a mãe logo após o parto, que é o contato pele a pele. Então, são esses pontos, esses detalhes que fazem com que o parto seja humanizado. O que pode causar, quais são as consequências, digamos assim, que podem ser causadas por um parto dirigido ou por um parto instrumentado? A laceração é uma delas. Isso pode gerar uma instabilidade na musculatura do assoalho pélvico, então isso pode sim ter prejuízos. Depois, a mulher pode ter dor para ter relação, pode ter perda de urina, pode ter dificuldade de conseguir contrair a musculatura do assoalho pélvico. Então, essas são as principais consequências que a gente pode ter dependendo do parto, dependendo do tipo de parto. Com laceração ou sem laceração, isso pode acontecer, ok? E na cesárea, a principal diferença assim, do parto, além da recuperação da mulher, é que a cicatriz ela demora mais tempo para se regenerar do que uma laceração. Então, a mulher precisa ter um cuidado redobrado. Sem falar que às vezes pode causar uma infecção no ponto, né? Pode fazer um seroma, que é quando cria pus ali na cicatriz. É um desconforto um pouco maior. E o que é bem interessante, vai ter um vídeo só para isso também, que são as complicações pós-parto, posteriores, da cicatriz, que é dor, dificuldade para para fazer certos tipos de exercícios, porque percebe que a musculatura não está funcionando bem. Então, a cicatriz também pode gerar alguns desses prejuízos. Mas o assoalho pélvico ele fica intacto, né? Ah, preciso. Uma vez que eu fiz cesárea, eu só posso ter cesárea de novo. Existem alguns mitos sobre a cirurgia que são que não têm respaldo científico, ou melhor, que já foram contestados e já foi comprovado que não é isso, que não precisa. Cesárea prévia é uma delas. Então, supomos que o meu primeiro parto foi uma cesárea. O meu segundo obrigatoriamente precisa ser uma cesárea? Não. É claro que, né, existem situações. Ah, no meu primeiro parto estava tudo bem. Fui para cesárea por um motivo X, mas na minha segunda gestação eu descobri uma dificuldade, uma hipertensão, uma dificuldade às vezes até da coagulação do meu sangue, né? Eu tive um caso de uma gestante que veio fazer o acompanhamento pré-parto comigo e ela tinha um problema genético, né, hereditário, de trombose, de trombofilia que a gente chama. Então, ela tinha dificuldade na coagulação do sangue. Não dificuldade, o sangue dela era mais fácil de coagular, então ela precisava tomar anticoagulante durante a gestação inteira e o risco dela ter hemorragia, né, e virar óbito, enfim, durante o parto era muito grande. Então, ela foi indicada a fazer cesárea, era uma indicação, vamos dizer que absoluta, né?
porque o risco de morte materno era muito maior. Então, ela teve essa consequência. Mas às vezes ela era primeiro parto, mas às vezes a mulher ela tem uma hipertensão simplesmente, ou até no final da gestação ela tem uma placenta prévia, que a gente chama, que é quando a placenta desce. Então ela não consegue ter o parto, mas não porque ela não quis, porque é outro motivo que é uma contraindicação absoluta de parto vaginal. Então ela precisa ir para cesárea. Tirando essas situações em que existe uma indicação absoluta, pode existir indicações relativas também, mas isso é contestável, tem que ser conversado com o médico, tem que ver quais são os prós, quais são os contras. Mas a menos que exista uma indicação absoluta de cesárea, o primeiro parto pode ser uma cesárea e o segundo pode ser um parto vaginal. Posso ter 2, 3 partos vaginais? Pode. O que nós temos descrito pela literatura, que é um cuidado, na verdade, que os médicos têm também, é que após 3 gestações, após 2 cesáreas, a terceira precisa ser cesárea. Por conta da quantidade de vezes que foi cortado ali os tecidos e também porque uma vez que você corta, existe uma regeneração do tecido ali. Então o médico ele não corta 100% na segunda vez em cima daquela cicatriz. Às vezes 1 milímetro acima, um pouquinho abaixo, mas isso vai gerando uma instabilidade também na musculatura, nos tecidos e no útero. Então, a probabilidade de ter uma hemorragia ou de ter uma complicação e de não ter uma boa cicatrização no terceiro parto é muito maior. Então, o risco para a mãe é muito maior. Por isso que depois algumas cesáreas, aí talvez precise ser cesárea após 2, 3 partos. Mas se é uma cesárea, o segundo não precisa ser cesárea. Outro mito bem comum, né, entre as grávidas é que se eu não tiver uma música no quarto, se eu não tiver uma luz apagada, se eu não tiver se eu não puder escolher a posição que eu vou ter o parto, não é um parto humanizado. Eu estou sofrendo violência obstétrica. Como eu já disse anteriormente, existem indicações e contraindicações. Existem posições que, para você, para o seu condicionamento físico, para a maneira que você está lidando com o parto, é indicada aquela posição. Por exemplo, tive uma gestante que queria ter o parto na posição de 4 apoios. Só que ela estava tão cansada, tão exausta, ela estava há mais de 24 horas em trabalho de parto, não conseguiu dormir, que a obstetra falou: a melhor posição para você é de lado, porque você consegue ter uma amplitude maior da pelve, né? Isso a parte da fisioterapia estuda bastante, mas a obstetrícia também, as médicas entendem. Então, você tem uma amplitude maior da pelve, então você consegue ter um acesso mais fácil ao bebê também. E a mãe não precisa fazer tanto esforço, porque ela pode ficar deitada. Então, muitas vezes, não ter o parto na posição que você quer não significa não ser humanizado. Até porque é muito mais comum você não ter o parto na posição que você quer do que você quer. Porque chega na hora, você às vezes está cansada, ou às vezes é tão rápido, que não dá tempo de se preparar, não dá tempo de ficar confortável. Até porque se você não tem um certo preparo físico, se você não treina durante o pré-parto para aquilo, para aquela posição, é muito difícil você permanecer ali. Lembrando que a contração do útero, ela consome todas as suas energias. Então, você não tem força suficiente para, por exemplo, ficar de 4. Os braços, eles não conseguem sustentar. O mesmo que você fique de cotovelos, machuca, dói. Por isso que é muito importante a preparação, ficar praticando, né, exercício de respiração, de assoalho pélvico, nas posturas que você quer ter o parto. Você precisa ter condicionamento físico,
alongamento, mobilidade, para parir naquela posição. Até me fugiu. Outra dúvida muito comum, um mito, né, muito comum, é que quando a mulher ela tá assim, caminhando no trabalho de parto, ela começa a pesquisar as posições, né? E tem se comentado bastante, existem alguns estudos sobre que falam que a postura de 4 apoios ela é melhor porque ela previne laceração. O que acontece? Existem posturas que sim aumentam a probabilidade de ter laceração pelo vetor de força. Então, o bebê, quando a mulher está na postura vertical, ele desce com mais rapidez, ele desce mais rápido. Então, isso pode, às vezes, não dar tempo suficiente para o músculo, porque o bebê ele sai todo com líquido, né? Então, ele sai muito liso. Então, às vezes, a musculatura não tem tempo de se alongar num tempo a ponto de não gerar laceração. Mas nem sempre. Então, você pode ter o parto numa banqueta, por exemplo, e não ter laceração nenhuma. Você pode ter o parto de pé e não ter laceração nenhuma. Como às vezes você pode ter o parto de lado, que também é uma postura difícil de ter laceração, e ter laceração. De 4 apoios, machucar o pubis, machucar a uretra. Normalmente a laceração ela é nessa parte mais de trás aqui do assoalho pélvico, do períneo. Mas você pode fazer lesão na uretra de 4 apoios, pode fazer que a parte que sai o xixi, ou até mesmo na musculatura, nos lábios, né? Então é um mito de que daquela posição é melhor, daquele jeito é melhor. Isso não existe. Eu sempre falo, minhas pacientes perguntam: qual é a melhor forma de ter o parto? A que você escolher. Eu vou te preparar para todas. Eu sempre falo: mas eu queria muito ter de 4 apoios. Vamos trabalhar de 4 apoios, mas a gente vai trabalhar de cócoras, a gente vai trabalhar na bola, a gente vai trabalhar posturas de lado. E eu vou preparar essa grávida, ela vai se preparar, né? Eu sempre falo, mas depende mais dela, de vocês, do que de mim, propriamente dita como profissional. Mas é questão de você se preparar para o que vem. Você não sabe como é que vai ser. Mesmo que você já tenha tido um parto antes, a probabilidade do outro parto ser parecida é muito pequena. Às vezes o parto é mais rápido, às vezes o parto demora mais, às vezes tu tem menor consciência do que fazer no primeiro parto, no segundo já tem maior consciência, então até você consegue escolher uma postura. Então, isso são questões, são pontos muito importantes que também precisam ser falados sobre os tipos de parto, como é que eu vou, né, como é que eu vou escolher, como é que eu vou ter o parto. Fala-se muito também que aquela posição de litotomia que a gente chama, que é aquela posição ginecológica, aquela posição que antigamente eram feitos partos normais, aquela é uma posição muito ruim, é a pior posição que tem para ter o parto. Foi feita assim hoje em dia é feito dita como um vilão essa postura. Que a médica ou enfermeira que pede para a mulher ter o parto nessa posição está violando o direito da mulher. Gente, não. A postura de litotomia, ela foi criada por um rei. A história dessa postura foi porque o rei queria ver o parto do filho dele. Então, para ele conseguir ver além do médico, a mulher precisava estar de barriga para cima e com as pernas afastadas, para que o rei conseguisse ter uma visão melhor do parto. Então, por isso que o parto, né, o parto normal foi feito por muitos anos naquela posição. Aí teve, por conta de complicações, às vezes precisava, né, fazer episiotomia, que é quando o médico corta, que hoje, sim, a episiotomia é violência obstétrica. Não existe necessidade alguma de fazer o corte.
Ah, mas o meu bebê é muito grande. Se for uma desproporção encefalopélvica, onde a cabeça é muito grande, é cesárea. Não é parto. Não tem como. Ai, mas mesmo assim ele tá no canal de parto e a cabeça do bebê é muito grande. Estudos comprovam com centenas de gestantes de que é melhor você ter uma laceração grau 1, 2, 3 que seja, do que você ter uma episiotomia, porque você prejudica totalmente o funcionamento dessa musculatura. Sem falar nas complicações de cicatrização, do tecido que fica depois, né? Então, é, a episiotomia sim é considerada uma violência obstétrica, mas não quer dizer que a posição de litotomia, que é aquela posição deitada, a posição ginecológica que a gente chama, seja violência obstétrica. Não tem nada disso. É mais fácil se o tronco tiver inclinado para frente, é mais fácil. Mas se a mulher não tem força para ficar sentada, o bebê já está no canal de parto, não tem porquê ela não ter o parto dessa forma. Então, acoplando tudo que a gente falou sobre todos os tipos de parto, qual que é mais indicado, lembrando sempre que a obstetra e a mãe também que vão entrar num consenso, é tudo sempre um consenso conversado quando existe a possibilidade de ter um consenso, porque tem vezes que não, é a decisão médica e tem que ser feito daquela forma pela saúde da mãe e do bebê. Atualmente, os casos de violência obstétrica reduziram muito no país. Então, é muito difícil você entrar no hospital e o médico já te botar de cara numa cesárea ou já de cara te induzir um parto. Isso não é comum mais acontecer. Claro que existem exceções, mas até é uma forma de você ficar, né, atenta, pesquisar sobre o hospital que você quer ter, se você quer ter hospital, ou sobre a equipe de parto que você quer ter, se você quer ter o parto em casa, ou como que você quer ter o seu parto. Então, são várias coisinhas que a gente pode ficar atenta e é importante vocês saberem também os tipos de parto para que vocês tenham a opção de escolha, tenham a oportunidade de escolha também. Ah, eu quero que o meu parto seja nessa postura. Então, vou me preparar para esse parto, vou, né, tentar ficar daquela forma, sabendo que se precisar usar um forceps, se precisar usar um vácuo, ou se precisar, às vezes, colocar uma ocitocina para acelerar o trabalho de parto, ou algum outro tipo de medicamento, não necessariamente é uma violência, e sim, muitas vezes é necessária para salvar vidas. Então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Nitidamente, eu gosto muito de falar sobre partos. E terão outros vídeos que eu vou falar um pouquinho mais sobre laceração. Eu tentei falar um pouquinho, não me aprofundei porque vou explicar mais aprofundado sobre isso. Vou falar também sobre as indicações de parto em casa, na água. Então, é isso. Espero vocês para os próximos vídeos.